obrigado. Salvaste tua vida. Era lava chorre que era lava stera lava. Era lava chorre que era lava stera. Era lava chorre que era lava Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, Obrigado, nem Pai. merecê-lo. Obrigado. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Era lava chorre que era lava Era lava chorre que era lava Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante esse amor nessa manhã. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Nessa manhã, pra te encontrar, vá ao encontro dele nessa hora. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Deixa ele te achar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Pai Celestial, nós te amamos, ó Deus. Maravilhoso é o Senhor.
Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, obrigado pela tua unção, obrigado pela tua glória, pelo teu agir em nosso meio. Pai, obrigado porque os céus estão abertos sobre nós, obrigado pela boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado pela tua obra na cruz do Calvário, obrigado porque por causa do derramar do teu sangue, por causa da tua obra, nós temos acesso ao Pai. Senhor Jesus, tu estás nesse lugar. E desde já eu peço que o Senhor esteja uma vez mais tocando em cada pessoa que aqui está, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Pai, toda e qualquer opressão do maligno que vem contra as vidas que aqui estão, contra esse culto, eu repreendo isso agora em nome do Senhor Jesus. Toda tristeza, toda angústia, toda dor, todo medo, toda insegurança, toda enfermidade, eu mando isso embora agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu chamo a existência, a paz, a quietude, a alegria, a glória do Senhor em nosso meio. Pai, receba a gratidão dos nossos corações. Pai, abençoamos ainda cada pastor que aqui está, abençoamos a nação brasileira, o estado do Paraná e esta cidade também, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Declare a paz de Jesus para essa pessoa que está do seu lado. Um pouquinho mais. Aleluia. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Quantos ganharam um pinhãozinho quentinho essa semana? Você ganhou um pinhão diferente. Eu ganhei bastante pinhão essa semana, né? Ganhamos até no grupo familiar paçoca de pinhão, meus irmãos, né? Isso é uma coisa muito, muito especial. Eu recomendo. Quem aqui fez um carreteiro e colocou pinhão dentro depois da receita da semana passada, né? Não, acho que foi no culto da noite. Então, essa é a minha receita, né? Aproveite. Aliás, deveria ter pinhão semana que vem no jogo aqui, né? Então, para o Junade, já um aviso aos navegantes, né? Vamos arranjar pinhão para a semana que vem, que fica muito melhor o jogo. Glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, na semana passada nós falamos sobre oração e basicamente eu queria enfatizar 3 aspectos da semana passada. Primeiro, Deus, Ele é o teu Pai, você tem liberdade com Ele, você é filho dEle, nós crescemos em oração, nós aprendemos a orar cada vez de forma mais assertiva, mas jamais esqueça que você é filho. Nunca entre com medo no seu quarto de oração, né? Pensando 1000 vezes, né? Como que eu tenho que elaborar a minha oração para falar com meu pai. Não, você é filho, não se esqueça disso. E um outro aspecto muito importante que nós aprendemos na semana passada, usando aquela a parábola do juiz iníquo, né? Muitas pessoas acham que Deus, Ele é como um juiz ímpio, que você tem que ficar importunando, batendo, insistindo, manipulando, se esgoelando para quem sabe Ele te atender. Não, Deus demora na resposta, Ele gosta de ver os filhos dele sofrendo, e nós vimos pela palavra de Deus que não é assim. Deus, Ele é o justo juiz e Ele nos responde apressadamente. Amém? Já na segunda-feira recebi uma mensagem de um irmão testemunhando disso, né? De uma resposta acelerada de Deus. Quantos viram essa semana uma resposta acelerada, apressada de Deus às suas orações? Quem experimentou isso nessa semana? Aqui uma pessoa, aqui, quem mais? Ali, várias pessoas. Deus é assim, Ele nos responde apressadamente. Amém, queridos? Eu quero continuar nesse tema sobre oração. E essa semana eu vi também alguns devocionais sobre isso, me chamou a atenção e eu preparei esses textos para você. Meus amados, nós só podemos orar por causa da obra do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas o primeiro ponto que eu quero falar é o que eu chamo de oração de herdeiro. Nós somos herdeiros da justiça. Nós aprendemos que na nossa caminhada cristã nós vamos amadurecendo. Muito legal dar um cavalinho de pau lá no Abaquides, né, de tico-tico, mas é muito melhor você dirigir um Mustang de 8 cilindros, não é verdade? Na vida cristã é assim também. É muito gostoso você ir crescendo no seu relacionamento com Deus e Deus ver o teu crescimento. Amém, queridos? Veja o que a palavra de Deus nos diz, para esse nosso primeiro ponto sobre a oração de herdeiro, herdeiro maduro. O
Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao 17. Vamos ler esse texto todos juntos. Romanos 8, do 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Acho que agora pode baixar um pouco aqui. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Coloca o 15 mais uma vez, por gentileza. Nós somos então herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E a palavra de Deus, nesse texto, ela deixa muito claro a maneira como você e eu nos relacionamos com o nosso Pai Celestial. Muitas pessoas, muitos cristãos, ainda se enxergam como escravos e procuram se aproximar de Deus como um Deus malvado, como vimos na semana passada. Um Deus que precisa ser manipulado, que precisa ser torcido, que precisa ser exprimido para ver se Ele me abençoa. Só que o texto, ele diz exatamente o contrário. Você e eu fomos recebidos por adoção, e você tem liberdade para clamar Abba, Pai. E aqui eu quero aprofundar um pouco mais sobre essa palavra Abba, Pai. Aliás, você sabe que o nome da nossa igreja não é Aliança Brasileira dos Bons e Animados, alguma coisa assim, né? A nossa igreja é Abba, Pai. Amém? De repente você achou, não, eu achei que era uma aliança, uma associação. Não, é Abba, Pai. É esse mesmo Abba que está na palavra de Deus. E é uma palavra aramaica, e ela significa pai de uma maneira amorosa. Nos dias bíblicos, as pessoas chamavam os seus pais de Abba. Era assim que era chamado. E agora vem Jesus, e ele ousa chamar Deus de Abba, Abba, Pai. E ele é muito questionado pelos fariseus, né? Como que você ousa chamar o Deus Criador tão distante, tão longe de nós, de Abba, Pai? Quem você pensa que é? E aí você conhece a história, Jesus ele vai cada vez mais falando mais com o Abba, Pai, e mais do que isso, ele vai ensinando os seus discípulos sobre esse relacionamento de um filho com o seu Pai. Abba significa então pai no aramaico, e é uma expressão muito carinhosa você chamar o seu pai de Abba nos dias bíblicos. Uma coisa interessante, no entanto, a observar, que Jesus, muito embora ele chamasse Deus de Abba, Pai, você não vê Jesus chamando o Pai de Abinha, ou Paizinho, ou Papai, ou Papi. Não, Jesus ele se relacionava de forma madura. E isso é muito importante. A palavra Pai aparece no Novo Testamento mais de 400 vezes. Mais precisamente 415 vezes. Metade delas foi o próprio Senhor Jesus que usou o nome Abba, Pai, Pai. E é tão interessante a maneira como Jesus usa esse nome. Ele trata com seu Pai de maneira madura. E isso é importante você e eu sabermos. Primeiro, você não precisa ter medo do seu pai, mas ao mesmo tempo você não é mais criança. Nós aprendemos semana passada, né, que assim como uma criança, né, ontem, por exemplo, estava 0 grau, teve geada, né, e a criança pode estar com a garganta inflamada e pedindo um sorvete para o pai, é óbvio que o pai não vai dar. Na vida cristã também é assim, a gente vai aprendendo aquilo que está no coração de Deus, e você começa a se relacionar de uma maneira mais madura com o teu pai. É interessante, amados, que veja o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 7, sobre esse relacionamento com o pai, com o Abba. Gálatas 4, do 1 ao 7. Vamos colocar esse texto, por gentileza. Digo, pois, que durante o tempo em que o ordeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, até o 7, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ainda o 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amados, existe uma oração madura para você e eu fazermos. Oração de quem entende que é filho. Nós temos tantos exemplos de pessoas que se conscientizam que são herdeiros. E você percebe que um herdeiro, ele tem liberdade na casa do seu pai. Mas aquele que é escravo, ele tem medo na casa do seu senhor. Não é assim? Nós vimos esses dias, o casamento real, mais um daqueles casamentos reais lá na Inglaterra. E você percebe aquelas pessoas relaxadas. Toda uma pompa e tal, mas ele sabe, eu sou herdeiro. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Já o escravo, o impostor, não é assim. E a Bíblia, se você olhar o Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus, ele insiste muito nesse assunto. Perceba que você é herdeiro. E a Bíblia diz que nós, que fomos adotados como filhos, clamamos Abba, Pai. E eu quero falar um pouco sobre isso. Arno, mas a Bíblia não disse que eu não devo ficar insistindo. É diferente. Deus não sabe tudo o que eu preciso? Sabe. Por que então você clama Abba, Pai? É uma boa pergunta, não é verdade? Deus já não sabe tudo? Sabe. Por que você vai clamar a Ele? Meus irmãos, isso é uma coisa muito, muito especial. Você tem liberdade com o seu Pai de fazer as tuas petições, os teus questionamentos, as tuas queixas. Quando a Bíblia diz clamamos Abba, Pai, a Bíblia está mostrando, assim como Jesus, assim como os discípulos, você tem essa liberdade de falar diretamente com o Pai Celestial. Amados, oração não é uma coisa monótona. Oração você não marca horário. Bom, agora é minha hora de orar. Então, marca no relógio. 1, 2, 3 e já, começou. Relógio, ih Deus, mas deixa eu negociar, eu já orei. Não, não é assim. Não é assim. Ou você se relaciona assim com teus filhos ou com o teu pai. É interessante, amados, que essa palavra, clamamos Abba, Pai, em grego é a palavra kraso. Não significa um clamar de choradeira, mas significa um orar intensamente. Quando você sabe que Deus é teu Pai, você ora com muito mais intensidade. Vou te dar um exemplo que eu uso muito nos cultos de curas e milagres. Você já orou por uma pessoa enferma, tendo certeza que era vontade de Deus que ela fosse curada? E você já orou por uma pessoa enferma, duvidando se Deus queria que ela fosse curada? Já aconteceu com você? Quando você vai em oração, você está diante de uma pessoa no leito de enfermidade, e essa pessoa está lá com câncer, mas você não está muito convicto dos textos bíblicos, você não sabe muito bem qual é a vontade de Deus, você não leu ainda que Deus quer que todos se salvem, que Jesus, a Bíblia diz que todos fomos sarados. Isso está meio nebuloso para você, e você vai em oração. Deus, olha, bem certinho, Deus, eu não acredito que vai acontecer nada. Deus, eu já estou vendo aqui um plano funerário, porque está feio o negócio. Você já orou desse jeito ou não? Meio duvidando, meio assim. Deus, sabe aquela oração covarde de quem não conhece Deus? É aquela oração, está lá o doente, está lá a família, e o doente doido para receber uma oração pentecostal cheia de unção. Aí o cara vai orar: Deus, conforta a família, Deus, sustenta a família. Já viu esse tipo de oração? Não. Irmão, pega o tubo de oxigênio, dá na orelha do sujeito. Não pode orar desse jeito. É, Deus, a vida é assim, é duro, né, Deus? Não, irmão, quando você conhece o teu Pai,
você clama Abba Pai. E você vai na jugular do demônio ali, e você diz: espírito de enfermidade, vai embora. Pai Celestial, no nome de Jesus, eu declaro cura sobre essa pessoa. Porque eu sei que essa é a tua vontade, eu me relaciono contigo, Deus, e é assim que funciona. Você percebe a diferença? Quando a Bíblia diz: nós clamamos Abba Pai, porque conhecemos o Abba Pai, porque nos relacionamos com Ele. E aí você ora com muito mais convicção, com muito mais intensidade. O clamar Abba Pai tem exatamente esse sentido de ser intenso na sua oração. Não uma oração água com açúcar, aquela oração café com leite: ó Deus, tu sabes, né? Deus, alivia o sofrimento, que ele possa morrer logo. Não, irmão, não. Fica claro isso até aqui, o que significa clamar Abba Pai? Quando você conhece o teu Pai, você tem liberdade de ser intenso na presença dEle. Você vai para uma cruzada evangelística, um momento de evangelização, e alguém diz: olha, vai ter oposição. Deus, então vamos ficar em casa. Eu não vou. Nós repreendemos os intentos das trevas e chamamos à existência os milagres de Deus nesse lugar. Não significa que Deus ele é surdo, mas você tem liberdade de trazer a Ele as tuas petições, as tuas questões, de maneira intensa. Claro até aqui? Em segundo lugar, o preço que foi pago, amados, para nós podermos ter essa liberdade e chamarmos o Criador do Universo de Pai, é muito grande. E nós precisamos nos lembrar disso. Porque senão a gente cai num outro extremo de baratear a oração. Não, eu tenho liberdade com o Pai, eu oro de qualquer jeito mesmo. Não é isso que nós estamos falando. O preço que foi pago foi muito alto. Para você ter liberdade de chegar na frente de um enfermo e declarar cura sobre ele, ou sobre uma área da sua vida, o preço foi muito alto. Veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, o versículo 13. Efésios capítulo 2, o versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Lembre-se disso toda vez que você for a Deus em oração. O preço que Jesus pagou foi muito alto. Muito alto. Às vezes, irmãos, eu vejo algumas orações e elas não são orações de liberdade com Deus. São orações um pouco desrespeitosas. Tratando Deus como se Deus fosse um servo. Tratando Deus como se Ele fosse um humano qualquer. Cuidado com isso. Lembre-se do preço que foi pago para você ter liberdade de chamar o Deus Criador de Pai. É interessante, amados, que nós temos uma aliança de sangue. Você não é sobrinho de Deus, tampouco você é cunhado de Jesus, né? Muitas pessoas brincam, né? Cunhado não é parente, cunhado vem junto. Pois é, você não é cunhado de Jesus, né? Você é filho de Deus, você chama Deus de Pai. Amados, e nós oramos na mesma aliança, na mesma base que Paulo orava, que João orava, que Pedro orava, a mesma oração deles, o mesmo relacionamento com o Criador. Você tem direito a esse mesmo relacionamento. Você começa a perceber que você de fato é herdeiro com Jesus? E que a tua oração tem esse mesmo peso? E quanto mais claro ficar para você e para mim que nós estamos falando com o Criador do Universo e Ele é o meu Pai Celestial, meu irmão, aí você começa a entender sobre clamar a Abba Pai. Você vai com muito mais intensidade e você começa a pedir coisas que aos olhos humanos, inclusive seus, são impossíveis. São impossíveis. Eu via um devocional essa semana do pastor Rainer Bonke, e os que já caminham mais tempo conosco sabem que eu sou fã de carteirinha dele, me ouvo falar muito dele. Mas um jovenzinho, né, hoje ele tem quase 80 anos, ou perto de 80 anos, e ele começou o ministério dele, junto com a esposa, um bebezinho de 6 meses, lá no interior da África. Morou mais de 20 anos na África, prega para milhões de pessoas, e até hoje continua pregando,
e ele está assim bem debilitado, enfrentou câncer, enfrentou derrame, enfrentou parada cardíaca e continua pregando. Você olha o rosto dele, se você tiver curiosidade, está assim tortinho, assim, acho que inchado de algum tratamento que ele está fazendo. E ele falou essa semana, falou, olha, eu sei que eu estou passando por lutas terríveis, a carinha dele dá assim, dá dó, está torto, está assim. Ele falou, mas enquanto eu tiver fôlego eu vou continuar pregando. Como é possível uma pessoa alcançar milhões de pessoas para o Senhor Jesus? A não ser porque entendeu como clamar, Abba, Pai. Meu irmão, nós precisamos aprender isso. Nós somos hábeis em administrar escassez, em fazer conta, em fazer planejamentos, só que está na hora de você se lançar no Abba, Pai. E dizer, Deus, eu sei que o Senhor tem coisas maiores para a minha vida. E você começa a clamar, Abba, Pai. Essa semana nós demos uma aula na FATEM, na quarta-feira, uma aula sobre evangelização, uma aula gostosa, e o Sérgio estava lá no fundo da sala, ele chegou para ver a aula, e no meio da aula eu perguntei, Sérgio, quantas pessoas, eu falei, você aceitou Jesus na aba, certo? Certo. Quantas pessoas da tua família, você e tua esposa, já trouxeram para Jesus? Quantas foram, Sérgio? Só no Rio Grande do Sul, umas 100 pessoas da família dele. Você percebe como é maravilhoso isso? Você percebe que você pode clamar, Abba, Pai, e ver coisas impossíveis acontecendo? De repente um filho está meio longe dos caminhos de Deus, é hora de clamar, Abba, Pai. Talvez uma questão da sua empresa financeira, Abba, Pai. E você tem essa liberdade. Você é filho, você é herdeiro. A Bíblia diz em Hebreus, você não precisa abrir, mas capítulo 10, que nós entramos por um novo e vivo caminho à presença de Deus, por causa da obra do Senhor Jesus. Eu pergunto para você, se Jesus pagou um preço tão caro, você acha que Deus vai menosprezar a sua oração? Você acha que Deus vai deixar de ouvir você, quando você clamar de todo o seu coração, Abba, Pai? Meu irmão, Deus não está, mas está, mas não está, mas está, mas não está, mas está, mas está, mas não está. Ansioso para ouvir você clamar, Abba, Pai. Todo dia, toda hora, em todo momento. Jesus, Ele nos ensinou uma oração, e eu abordei um pouquinho na semana passada, eu quero pegar só 2 pontos. Mais uma vez, Jesus, Ele começa com Abba, Pai Nosso. Isso é muito importante, eu vejo que Jesus já está nos ensinando que Ele não é meu Pai, Ele é nosso Pai. Significa que você tem irmãos, e Deus ama a cada um deles igualmente. Pai Nosso. É interessante, amados, um dos aspectos da oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Semana passada eu acho que eu comentei isso. Não significa que você e eu devemos aderir a um espírito de miséria. Bom, se eu tiver o pão para hoje é suficiente. Não, o que Jesus está nos ensinando é que eu preciso sempre reconhecer que a minha fonte é Deus. Por mais estrategista, por mais trabalhador que eu seja, por mais recursos que eu tenha, reconheça sempre isso. Deus, Ele é a tua fonte. E você chega para o teu Abba, Pai. Obrigado, Deus. Como diz Paulo, não importa a escassez, eu sei viver na escassez e viver na abundância. Por que ele diz isso? Porque ele conhece o Abba, Pai dele. Jesus, amados, você já parou para pensar por que Jesus orava? Ele não é a palavra? Ele não é Deus? Por que ele orava? Não é uma questão interessante? Por que Jesus orava? Muitas vezes nós vemos programas de oração. Ore tantos minutos isso, depois ore tantos minutos aquilo, depois ore tantos minutos aquilo. Será que é isso o que Deus planejou? Será que teu filho, se ele chega uma tabela para você amanhã em casa, pai, agora sim eu vou extrair todo o poder de você. Ah, é, filho? É. Por quê? Porque eu preparei uma tabela para falar com você. Os primeiros 5 minutos eu vou te elogiar, pai. Depois 5 minutos eu vou dizer como você é legal. E depois eu vou gastar meia hora pedindo coisas para você, pai. E vai funcionar e você vai ter que me dar. Você acha? Você vai dar um peteleco no ouvido dele, não vai? Teu filho faz isso com você? Tabela de oração?
5 minutinhos, 5 daquilo. E é o seguinte, pai, ainda vou de joelho na tua frente. Aí quero ver se isso não vai me dar. Amados, oração é relacionamento. Arno, então eu preciso orar para me aproximar de Deus? Não, meu irmão. É o contrário. Por estar próximo de Deus é que você ora. Jesus, por ser próximo de Deus, é que ele orava. Você já foi comer feijoada com alguém que você não gosta? Já ou não? É ruim, não é verdade? Mas quando você vai comer uma feijoada com alguém que você gosta, que você se dá bem, não é muito mais gostoso? E conversa, e fala, e olha isso, e olha aquilo, e pega no pé um do outro, e toma mais uma Coca-Cola, e olha as belezas do restaurante. Não é assim? Com Deus, meus irmãos, é relacionamento. Você clama a Abba Pai, porque você sabe que Ele é o teu Pai, mas você tem liberdade de estar com Ele, e é gostoso estar com Ele. Jesus, Ele não orava para ficar mais próximo de Deus. Por estar próximo de Deus, é que Ele orava. Meu irmão, quando você e eu não oramos, nós demonstramos o quão longe nós estamos do nosso Pai Celestial. O quão estranho Ele é para nós. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 1, que Jesus estava orando. E tem vários textos na Bíblia que demonstram o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, gastando tempo em oração com o seu Pai, estando com Ele. Em lugar nenhum você vê uma tabela de oração. Você vê espontaneidade e você vê intensidade nas orações do Senhor Jesus para com seu Pai. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender a receber as respostas das nossas orações. Como herdeiro, veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse texto está falando da história de Abraão. Quando ele estava para sacrificar o filho dele, ele cria tanto em Deus, tanto no Abba Pai, que mesmo que o seu filho fosse morto, ele já sabia, Deus pode ressuscitá-lo. E o texto diz, amados, sobre chamar à existência aquilo que não existe. Arno, então ok, vamos fazer uma recapitulação aqui, um recapitulamento. Vamos recapitular isso aqui. Eu sou filho, Deus é meu Pai, Ele me responde apressadamente. Eu preciso aprender a ser intenso na presença dEle, ou seja, confiar em Deus. Por isso eu clamo a Abba Pai. O preço que foi pago foi muito alto. Jesus deu o sangue dEle, verteu o sangue dEle, ou seja, Deus não vai ignorar as minhas orações. E como que eu faço para receber? Lembre-se, estamos falando sobre a oração de herdeiro maduro. Agora, meu irmão, você começa a ter um papel no receber as respostas às suas orações. Esse texto é muito forte. Deixa esse texto lá, por gentileza. Esse texto, ele diz que eu preciso aprender a chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então vou te dar um exemplo. Vamos supor que você esteja... Quem aqui está querendo vender uma casa? Tem alguém querendo vender uma casa, um imóvel? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, algumas pessoas. Então você vai à presença do teu pai. Aí você lembra da pregação do pastor Arno? Olha, eu sou filho. Pai, como teu filho, estou na tua presença, tenho liberdade. Pai, eu quero colocar uma petição diante do Senhor. Não sou como aquela viúva tentando manipular um juiz iníquo, mas eu creio que o Senhor ouve minha oração. Pai, e o meu pedido é que essa casa seja vendida. Eu te peço o comprador. O valor é esse. Essa é a minha petição. Aí você fez o pedido para Deus. E você começa a agradecer. Aprendemos isso semana passada. Mas você também agora tem uma participação ao chamar à existência esse milagre. Você começa agora sim a orar. Eu chamo à existência o comprador da minha casa.
Começa a ficar claro isso? Deus, ele age dessa maneira. Ele chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Deus, eu chamo à existência esse novo emprego. Eu chamo à existência esse contrato assinado. E você começa a orar e você vai começar a ver coisas estranhas acontecendo no teu dia a dia. Meu irmão, nós precisamos aprender a orar a palavra. Vamos pegar o exemplo da casa. Eu posso pedir para vender uma casa, sim ou não? Vamos orar a palavra. Eu separei alguns textos para você acompanhar comigo. Por exemplo, olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 22. Porque quando você... Imagine que você está em dúvida. Deus, eu não sei se o Senhor quer que eu venda essa casa. Será que Deus se importa com isso? Será que sim? Será que não? Deus, olha Deus, eu não sei, está uma salada na minha cabeça, então Deus faz... Meu irmão, como você espera receber algo de Deus se você está em dúvida e duvidando do poder dele? Ah, mas é que você não sabe, essa casa não tem documento, essa casa não tem fundação, essa casa não tem teto, essa casa não tem parede, essa casa, olha, é difícil de vender. Ou você crê que Deus é o teu pai e ele tem um comprador para essa casa, ou nem comece a orar. Tá certo que precisa botar fundação, parede e teto na casa para ela existir pelo menos, né? E fazer um documento. Mas você começa a perceber, olha o que diz esse texto de Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Ou tem uma outra versão que diz, ela não acrescenta dores. Isso é um bom termômetro para você saber se a tua oração é de Deus ou não. Como assim, Arno? Essa venda dessa casa vai abençoar pessoas? Vai glorificar a Deus? Ou ela vai trazer dores e angústia para pessoas? Ah, não é que eu esqueci de avisar. Naquela casa mora 10 viúvas. E se eu vender essa casa, inclusive eu estou brigando com elas para ver se essa casa é minha mesmo, elas vão todas para a rua, vão morrer de fome. Inclusive vou vender com a geladeira tudo. Meu irmão, então nem ore. Eu estou extremando no exemplo aqui, mas você precisa analisar isso. Deus, isso que eu estou pedindo, vai abençoar pessoas? Vai glorificar o teu nome? Vai me abençoar? Ou vai trazer mais dores para mim? Por exemplo, você pode fazer uma oração, já sei. Então, pode pedir para comprar a casa? Pode. Deus, eu quero comprar aquela casa porque eu vou fazer uma boate. Eu vou fazer um prostíbulo, Deus. Mas vai ser o mais sofisticado. E olha, você vai fazer essa oração? Não. Isso não vai glorificar a Deus. Isso não vai abençoar pessoas. E isso só vai te acrescentar dores. Não é verdade? Você percebe que está tudo na Bíblia? Está tudo ali. Deus, a tua bênção enriquece a mim, aos outros e glorifica o Senhor. E não acrescenta dores. Irmão, e aí você passa pelo crivo da palavra, o teu pedido de oração, e você começa a obter respostas. Deus, eu tenho um pedido. Em quanto que a Mega Sena está acumulada, irmãos? Quanto que está? Ninguém sabe, né? Ninguém, aleluia, eu nem sei o que é isso, pastor. Ah, mas pastor, está lá em 30 milhões. Deus, papai, eu vou dar até o dízimo. Meu irmão, isso, primeiro que é dinheiro de opressão, não é verdade? É dinheiro de pão e leite de milhares de crianças que o pai comprou aquele bilhete miserável. Então já é um dinheiro de angústia. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Mas aí você começa a aprender a orar a palavra. Lembra do exemplo da criança que pede um sorvete com a garganta inchada numa manhã de geada? E você aprende, peraí, então isso não é para mim. Não. Mas aí você começa a ver que existem orações que interessam para Deus. Por exemplo, agora há pouco eu convidei você, provoquei você, para você vir aqui na semana que vem, assistir o jogo e trazer alguém que não conhece Jesus. Será que não tem alguém para você orar intensamente e clamar, Abba, Pai? Deus, essa é a chance para trazer aquele meu amigo que só vai em estádio de futebol, nunca foi numa igreja. E aí você ora com toda a convicção. E aí você começa a ver resposta das tuas orações. E você começa a chamar a existência. Começa a ficar claro? Olha um outro texto da palavra de Deus. Deuteronômio 28, 12.
Olha que texto maravilhoso. Deuteronômio 28:12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Meu irmão, é um texto para você orar. Deus, eu clamo, Abba Pai, para que isso se cumpra na minha vida, na minha casa, na minha descendência. Você percebe que está tudo escrito aqui? Deus está escrito. Ao invés de ficar murmurando, lamentando, eu sei que não vai dar certo, eu sei que vai ser mais uma semana pesada, eu clamo, Abba Pai. Pai, eu quero experimentar, emprestar para outros e não tomar emprestado. Eu quero emprestar, ser banqueiro e não mais bancário. Deus, eu quero experimentar essa mudança. Você percebe? E você percebe também o coração de Deus, como Ele é abençoador. Abençoador. Ainda mais um texto, daqui a pouco nós queremos orar. Na verdade eu quero ler mais 2 textos com você. O Salmo 23, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmão, se você essa semana lembrar desse texto e clamar ao Abba Pai: Pai, eu quero essa mesa preparada, eu quero o óleo sobre a cabeça, eu quero ver meu cálice transbordando. Mas é teu, você sabia disso? E muitas vezes nós nos acanhamos nas nossas orações, ficamos intimidados, acovardados, inseguros, quando está tudo escrito. Não vou entrar no detalhe, sobre o que significa essa mesa. A maioria lembra, da história daquele que era fugitivo, escravo, e aí esse novo senhor, ele prepara uma mesa para o seu escravo na presença do seu antigo senhor, para dizer: esse agora é meu, ele foi resgatado. Mas o texto fala sobre abundância. E ainda mais um texto que eu quero ler para você é o Salmo 1, versículo 3. Diz assim: você é como árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo o que fizer prosperará. Sabe o que isso significa? Que a tal da famigerada lei de Murphy não se aplica a você. Lembra que as pessoas voltam e meia dizem: é para dar errado, vai dar errado, tentou, sempre vai dar errado. Não, isso não é para você. A Bíblia diz: tudo que você fizer prosperará. E por que esse texto? Clamamos a Abba Pai, para que essas verdades se cumpram na nossa vida. E você começa a chamar isso à existência. Pai, eu chamo isso à existência na minha casa, na minha família, na minha descendência. Eu falei que era o último texto, mas eu tenho mais um que eu quero ler para você. Amados, nós precisamos então, para receber as nossas orações, aprender a chamar à existência, mas precisamos também aprender a repreender o nosso inimigo. O inimigo das nossas almas, ele se ocupa de 3 coisas. Está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Roubar, matar e destruir. E você pode ficar aceitando passivamente o roubo, a morte, a destruição do diabo, ou você pode, além de chamar a existência, começar a resisti-lo. Por exemplo, um espírito para você resistir, sabe qual é? Espírito de miséria. Como assim, Arno? Eu li vários textos para você sobre a abundância que Deus quer para você. Eu pergunto, você está vivendo a abundância de Deus? Ou tem um espírito de miséria, de pobreza rondando as tuas finanças, a tua casa? Você não é filho? Deus não é teu pai? Você não tem liberdade? Você não clama a Pai? Por que algumas áreas ainda estão apertadas, estranguladas? Está na hora de chamar a existência, assumir o seu papel como herdeiro, e está na hora de resistir às trevas, porque o diabo, irmão, ele insiste em roubar a tua paz, em matar o teu casamento, em destruir as tuas finanças, a tua vida. E nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para resisti-lo. E nós queremos fazer isso nessa manhã. Essa semana, e nós vamos
até eu mudei porque eu quero dar esse testemunho e eu quero mexer com você nessa manhã. Nós tivemos o café de pastores na quarta-feira e foi tão interessante que teve um devocional muito especial do pastor Samuel, da Igreja Metodista Wesleyana, e ele estava falando, olha, eu fui chamado no Rio de Janeiro para a Convenção das Metodistas Wesleyanas. E a nossa igreja aqui de São José, ele falou, é uma das que mais cresce no Brasil hoje. E o meu testemunho lá, me perguntaram por quê? É por causa da unidade das igrejas da nossa cidade. Essa foi a tônica dele. Aí, mais um outro falou, eu trouxe lá um devocional, um pensamento também. E por fim veio o pastor careca aqui da Bola de Neve, fazer um momento de oferta. E ele é assim muito autêntico, né? Eu gosto de ouvir o jeito que ele fala, né? Ele, bom pessoal, o negócio é o seguinte, assim, né? Vocês sabem, eu sou ex-motoboy, então né, eu não sei falar como ele, eu não sou como aquele pastor, que é tipo, ele até brincou, né? Aquele parece um Playmobil, né? Tão certinho, tão bonitinho, né? Aquele outro fala bonito, eu falo desse jeito mesmo. Mas ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, a nossa igreja hoje está com quase 1000 pessoas, e nós acabamos de mudar. E você já vai entender por que eu estou falando isso. Ele falou, e o nosso sistema financeiro é o modelo, e eu estava precisando de dinheiro para a nossa mudança. Eu não tinha um centavo no bolso. De repente, entra pela porta da minha igreja um irmão lá da aba, do pastor Arno, e trouxe um envelope com dinheiro. A primeira igreja, a primeira pessoa que ofertou na igreja nova nossa aqui, foi a aba, foi o pastor Arno. Não bastando isso, eu precisava comprar material de construção e tinha lá algumas restrições. Sabe quem é o fiador no material de construção? A aba, o pastor Arno. E aí ficou tudo, nem eu me lembrava dessas coisas. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou, e veja essa igreja como ela vai. Meu irmão, eu estou falando sobre oração, estou falando sobre você chamar a existência, estou falando sobre você repreender as trevas, e agora eu termino dizendo, atue com um espírito contrário. Como assim? Se você enfrenta uma escassez na tua vida, comece a ser generoso. Ou melhor, continue a ser generoso. E nós queremos terminar essa manhã, eu quero orar com você, mas antes nós vamos ofertar. Arno, mas a igreja está precisando de dinheiro? Não é essa a questão, mas eu acho que você está precisando. E essa oferta hoje você vai fazer diferente. O pastor Michael ele falou, irmãos, então agora eu quero encorajá-lo a trazer uma oferta de semeadura. Eu acho que deve ter sido a melhor oferta que nós tivemos lá no nosso conselho de pastores essa semana. E eu estava conversando com a nossa diretoria e eu acho que nós temos sido um pouco injustos com você. Como assim, Arno? Você já percebeu que a gente não anda mais com dinheiro e nem talão de cheque no bolso? Mas a maioria de nós andamos só com o cartão. E o pastor Marco falou isso, meu irmão, você precisa colocar algumas máquinas de cartão à disposição lá na igreja. O que a gente tem feito? A gente faz o momento da oferta e o Espírito Santo inquieta você, olha, passe lá teu cartão, passe lá uns 50 extra, um 100 extra, um 1000, um 10, não importa, mas o Espírito Santo inquieta. E a gente faz esse momento, você pega o envelope, as pessoas vêm, quando você pensa em ir na maquininha, nós só temos 3 meses aqui, já não dá mais tempo. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não. Levanta a sua mão. Quem já quis ofertar e não deu mais tempo? Levanta a sua mão. Ó, tem algumas pessoas aqui, lá atrás, ali. Você percebe, nós vamos mudar isso a partir de hoje. Nós vamos mudar isso a partir de hoje. Nós vamos ter esse momento aqui e eu quero dar tempo para você passar o seu cartão. Nós temos essas mesas, a partir de semana que vem, nós vamos ter pelo menos mais 3 máquinas na mão do grupo de serviço para ir até você. Arno, por quê? Meu irmão, eu quero que você desfrute de tudo que Deus tem para você. Existem alguns gatilhos. Não existem gatilhos, mas existem gatilhos. E aqui você pode demonstrar, quando você oferta, meu irmão, registre só isso. Quando você oferta, você está dizendo para o Abba Pai, eu confio na tua provisão, eu confio em ti. Então eu quero encorajá-lo nessa hora, né? Você pode preparar a sua oferta, o seu dízimo também, né? Mas eu estou falando especificamente de oferta. Eu quero
convidá-la a ficar em pé, e nós vamos fazer da seguinte maneira. Você pode ir até as mesas, ok? Tem maquininha de cartão aqui, ali atrás, ali. Semana que vem vai ter mais maquininhas. E nós vamos ter um louvor. E a hora que você terminou de passar, você pode colocar o slipzinho ali no envelope, pode trazer aqui na frente, tem gasofilaço ali. Mas eu quero dar esse tempo para você. E ao você fazer a tua oferta nessa manhã, meu querido, tenha em mente isso. Eu estou quebrando o poder desse espírito de miséria na minha vida, agindo com o espírito contrário. Clame ao Abba Pai e chame a existência o milagre que você quer na tua vida. Chame sua existência. Fale com o teu Abba Pai. Amém? Enquanto isso, nós vamos ter um cântico de louvor, adoração, e depois eu quero orar para você. E você pode sair do seu lugar, pode ir até as maquininhas, pode trazer aqui na frente a sua oferta, o seu dízimo nesta hora. E faça isso clamando ao Abba Pai nesta hora. Pode cantar? Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu. Eu sei, Deus, tu está no controle. Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Nós cremos, eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Dure a noite, a alegria vem de manhã. E mesmo que os mares rujam, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Pai Celestial, como o Senhor é maravilhoso. Pai, obrigado pela liberdade que temos de clamar a Ti, Abba Pai. E o Senhor é o nosso Pai Celestial. Obrigado, Pai, por cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Obrigado pela liberdade que nós temos em Tua presença, por causa do sangue de Jesus, por causa da obra do Senhor Jesus. Pai, nessa hora, eu sei, Pai, que orações estão sendo feitas, eu sei que clamores estão sendo feitos ao Senhor. Pai, eu sei que o Senhor nos responde apressadamente.
Pai, eu declaro a abundância da alegria em cada família aqui representada. Pai, abundância financeira, abundância de relacionamentos, ministerial. Pai, abundância emocional para cada pessoa que aqui está. Pai, todo opróbrio, todo ataque de Satanás e seus demônios contra as nossas vidas, todo espírito maligno que tenha retido as bênçãos do Senhor para essa pessoa, em nome de Jesus eu repreendo nessa hora. Pai, eu declaro o favor abundante do Senhor. E Pai, mais do que isso, que cada um possa aprender a se relacionar contigo cada vez de maneira mais próxima, reconhecendo que Tu és o nosso Pai Celestial. Oh, riqueira, labacheira, labastor, riqueira, labas. Meu querido, o Pai ama você. Converta-se a essa verdade. O Pai ama você. Você é querido, você é especial para Deus. Era labachor, riqueira, labas. Teira labastor, riqueira, labas. Teira labachor, riqueira, labasteira, labas. Eu gostaria que nós encerrássemos essa reunião da seguinte maneira: se for possível, coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Declare pelo menos uma palavra de bênção sobre esse filho, essa filha de Deus que está do seu lado. Declare: você é amado de Deus, você é filho. O Abba é teu Pai Celestial. Desfrute do carinho de Deus para a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus te ama, Ele é teu Pai Celestial. Graças a Deus. Você deu um abraço gostoso aí, né? Esse é bom. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos ter ainda esse cântico de louvor, de adoração a Deus. Estamos assim encerrando a celebração, preparando para a próxima. E semana que vem temos a conferência profética, temos o Jogo do Brasil aqui domingo à tarde. Deus abençoe grandemente a sua vida.